nosso trabalho é sobre Portugal. Vamos começar com a formação e expansão de Portugal. A formação de Portugal deu-se no contexto da crise feudal iniciada no século XI, quando a economia de subsistência passou a não atender ao aumento populacional, ao mesmo tempo em que as terras, divididas em feudos pertencentes à nobreza ou à igreja, não atendiam mais aos costumes feudo-vassalos em razão de sua escassez. Esses fatores geraram uma tremenda instabilidade na Europa, com servos sendo expulsos das terras e nobres não conseguindo ser enfeudados. A Europa assistia a uma grande instabilidade tanto econômica como social e política. A dinastia de Borgonha aconteceu em razão da Guerra da Reconquista. O Estado português tendeu a se fortalecer, uma vez que era preciso concentrar força na luta. Todos os segmentos sociais acabaram se submetendo à autoridade monárquica, que lentamente foi acumulando poderes, ao mesmo tempo que obrigava inclusive a nobreza feudal a unir-se sob a autoridade. Assim, Lisboa tornou-se capital do reino. Enquanto que o restante do continente a tendência era a desatrização política. Em Portugal, a exigência constante da mobilização militar acabou por fortalecer a figura do rei, o que tornou possível a centralização política e a consequente submissão da nobreza feudal. Desse modo, pode-se concluir que o feudalismo português apresentou-se atípico. O poder municipal apresentava-se forte e subordinado ao rei, e não à nobreza. As leis eram elaboradas e impostas pelo soberano. Os impostos possuíram caráter nacional, as instituições militares que subordinavam ao rei. A dinastia de Borgonha, que era uma monarquia agrária, na qual destacava-se a produção de azeite, vinho e cereais, com o objetivo de concentrar recursos. O Estado adotava uma política intervencionista, o setor da produção agrícola e também a pesca. Várias leis foram baixadas, visando regulamentar e dinamizar esses setores. Leis que tratavam de questão de mão de obra, outras sobre a terra ou ainda sobre impostos e abastecimentos. A crise do século XIV, o feudalismo proveniente da valorização do trabalho dos camponeses passaram a exigir salários maiores dos seus senhores, o que contribuiu para intensificar a exploração do trabalho daqueles que permaneciam na condição de servos. Além disso, o crescimento demográfico foi interrompido com algumas regiões e houve decréscimo da população em decorrência das grandes catástrofes. Por consequências grandes, parte da população não podia comprar. O consumo caiu, os preços começaram a despencar e o clima de convulsão social se fazia sentir em vários pontos da Europa. Tensão e revoltas sociais marcaram esse período. Revolução de Árvore. No ano de 1383, morreu aquele que seria o último rei da dinastia de Borgonha, Dom Fernando, o Formoso, sem deixar herdeiros varões. Sua única filha, Beatriz, era casada com o rei de Castela, Dom João I, que, apoiado pela nobreza castelhana, tinha interesse em anexar Portugal ao seu reino. Se, por um lado, a nobreza portuguesa via tal possibilidade como uma saída para a crise que estava mergulhada, e por outro, o grupo ligado ao comércio, à burguesia mercantil, entendia que a união prejudicaria seus interesses. Evidentemente, muito distinto das nobrezas, o povo via a anexação como um retrocesso, isto é, a volta de uma situação de opressão que a maioria da chamada área moída, já conhecida. A Revolução de Árvores foi sustentada financeiramente pela burguesia mercantil e comandada militariamente por Nunes Alves Pereira. A expansão marítima comercial portuguesa resultou na necessidade que a Europa tinha de encontrar novos mercados fornecedores de mercadorias e metais preciosos. Em português. A necessidade de buscar novos fornecedores e pequenas quantidades de mão de obra disponíveis, a falta de produtos agrícolas e a escassez de metais compõem o quadro europeu e português. Porém, Portugal é privilegiado, por conter experiência em navegações, no país vivia em uma situação de paz interna. Previa centralização política, havia também em seu país
uma burguesia ávida de lucros, dispostos a investir nas grandes navegações. As posições geográficas facilitou a saída portuguesa. Pode-se destacar aí os avanços tecnológicos ocorridos nessa região. Período africano. O projeto expansionista português foi denominado Periplo Africano, porque pretendia atingir a Ásia, contornando o continente africano. O marco inicial da expansão lusa foi a conquista da cidade de Ceuta, em 1415. Essas cidades do atual Marrocos, norte da África, eram um importante entreposto de comércio árabe. E suas conquistas podiam significar o controle de uma importante fatia dos negócios realizados com o Oriente. Ceuta destacava-se ainda por mais interessante produção agrícolas e pelo comércio de ouro, marfim, escravos, negros e africanos. Ocorreu que a ação dos conquistadores portugueses na cidade acabou por aniquilar suas pretensões, pois a violência empregada, os assassinatos e roubos assustaram mercados árabes, que passaram a buscar outras rotas sem ser a Conflito luso-espanhol. Com a descoberta da nova terra, as Índias, coube ao Papa Alexandre VI proclamar a Bula Intercoetera, que propunha o traçado de uma linha imaginária 100 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde, ficando as terras a oeste da linha para a Espanha e as terras a leste para Portugal. Porém, os portugueses se negaram a ratificar aquela proposta assim em 1494. O período pré-colonial. Com a descoberta de um novo caminho marítimo para as Índias, feita por Vasco da Gama em 1498, Portugal passou a ter o monopólio das especiarias orientais, antes em posse das cidades italianas. Nessa expansão comercial, é descoberto o Brasil por Pedro Álvares Cabral, dando a Portugal o controle do caminho para as Índias, através do Atlântico Sul. Logo se percebeu que as terras descobertas não ofereciam o que mais interessava à economia portuguesa da época: comércio e metais preciosos. Primeiros povos. A pré-história de Portugal é partilhada com a da Península Ibérica. Os vestígios humanos mais antigos conhecidos são do tipo Neandertal, de cerca de 5.500 a.C. Durante o Neolítico, a região foi ocupada como os galaicos, lusitanos e sinetes, e visitada por fenícios e cartaginenses. Os romanos incorporaram-na no seu império, primeiro como Lusitânia, depois de 45 a.C. Política. Em Portugal, a principal lei é a Constituição, datada em 1986, e que regula todas as outras. Outras leis relevantes são o Código Civil, o Código Penal e o Código Comercial, o Código do Processo Civil, o Código do Processo Penal e o Código do Trabalho. Todas essas leis têm sofrido revisões desde a sua publicação original. Existem 4 órgãos de soberania: a Presidência da República, a Assembleia da República e o Governo e os tribunais. Vigora no país o sistema parlamentarista do trabalho em Portugal. Economia de Portugal. O país entrou num processo de modernização entre 1985 e 1986,
Sucessivos governos fizeram várias reformas, privatizaram muitas empresas controladas pelo Estado, incluindo os setores de financeiro e telecomunicação. Portugal também foi um dos 11 países que desenvolveram o euro. A maior parte da economia portuguesa vem da agricultura e da pesca. Os solos e relevo ajudam bastante Portugal a produzirem ótimos azeites e vinhos, onde são muito procurados. Portugal tem uma produção bastante significativa, que é a cortiça, de onde é feita as rolhas. Suas maiores exportações são através das indústrias de tecidos.